ter essa conservação, que nós estamos apelando por isso, porque quando não... O úmido que vem lá do litoral, ela bate nessas regiões mais altas e a mata ela está seca, né? Nós estamos atravessando o período. Está acontecendo agora chuva orográfica. A chuva, meu filho, a bênção chegando. Estava com tempo que não estava chovendo aqui, viu? Oi pessoal, estou aqui em Serrinha da Prata, Saloá, Pernambuco, Brasil. Estou aqui com César Júnior, tudo bem, César? Bom, Ana, estamos aqui. E hoje nós estamos indo até a Serra do Frio, vamos explorar um pouco essa natureza, mostrar para vocês um pouco que muita gente já conhece, mas outros ainda não. E daqui de onde nós estamos eu vou mostrar para vocês o Monte Serra, iniciando aqui as nossas imagens. E você, César, tudo bem? Bom, Ana, eu estou aqui para a gente fazer uma expedição, né? Mostrar um pouco da vegetação e da importância da preservação, onde tem as nascentes que abastecem o povoado, essa serra, esse morro, esse conjunto de morro que a gente tem aqui. Aí eu quero que Ana dê um close agora no Monte Serra ali, para você ver a diferença de vegetação nessa temporada seca que a gente tem aqui. Isso, para quem não conhece César Júnior, ele é o guia turista também aqui de Serrinha da Prata, que ele faz todo o trajeto aqui guiando os turistas, e quem não conhece Serrinha da Prata e quiser que ele acompanhe, é só falar entrar em contato com a gente, que a gente dá assistência. Então vamos mostrar aqui, né? Mostrar aí, César. Você tem mais habilidade. Pessoal, aqui é o Monte Serra. Vocês percebem que a mata ela está seca, né? Nós estamos atravessando o período seco. Só os tapicuru, que a gente chama de tapicuru, essa árvore que está com essa vegetação mais verde, né? Ela não perde as folhas. Mas agora a gente vai para uma região que você vai ver que é diferente, totalmente diferente, a vegetação. Então aqui a caminho da Serra do Frio, nós passamos aqui pela Casa da Floresta, que já tem vídeos no canal Ana Cristina Alves, da Casa da Floresta. Olha só a vegetação como já vai mudando. Aqui já é bem mais verde. Aqui continua bem florido a Casa da Floresta e é um espaço maravilhoso onde também os turistas gostam de conhecer, né, César? É verdade. Então aqui é a primeira cachoeira, ela que fica no pé da Serra do Frio. Olha que coisa linda. Nós já estamos no verão, porém ainda tem essa quantidade de água que vai o ano inteiro, né, César? É verdade, é uma cachoeirinha que vem das nascentes das serras, vai se unindo e criando essa cascatazinha que vai descendo e vai captando. Até ali ó, tem um poço. Essa água vai ser abastecida em algumas localidades de Atiana, né? Isso. Essa água é alugada pelo prefeito de Ati, né? São muitas pessoas que recebem em casa essa água. É muito importante a preservação dessas áreas aqui, ó. E o dono daqui ele preserva bem e é muito bom. Ele não retira árvores, apenas umas caíram com o vento. Então é o vento que cai, ó, que derruba a árvore que já estão fragilizadas, mas isso é normal. Mas é uma mata totalmente preservada aqui, né? É verdade. Agora a gente vai adentrar, subir lá em cima, vou mostrar para vocês. Sim. A subida aqui, minha gente, é alto, viu? A gente soa bastante. E César é meu primo, né, César? É, eu sou primo de Ana. Tem um canal no YouTube, já divulguei, vou divulgar mais uma vez. Qual é o nome, César? É César Júnior Geohistória. A gente fala de história, de geografia, tudo a ver, que tem relação com o turismo. História e geografia tem tudo a ver, né? E biologia também. Matérias que tem tudo a ver com o turismo, como o trabalho que a gente faz aqui. Olha só aquele lado, César, como é verde. Tá vendo, ó? Deixa eu mostrar para vocês. A gente vai subindo, quanto mais sobe, fica verde. Vocês estão percebendo ali, ó. Porque não vai, quando eu der zoom, não vai ficar muito boa a imagem. Mas ali, ó, uma florzinha rosa ali, isso é o ipê rosa. A outra ali, ó. É o ipê, né? É, o ipê. Ipê roxo, ipê rosa, mas isso aqui tá com uma tonalidade meio rosada, ó. Tá vendo?
Durante a subida a gente vai encontrando essas árvores que nesse período seco ela dá a flora, né? É o período de flora. Isso. Olha pessoal, nesse trecho da trilha a gente encontra a craibeira, é outra espécie que dá sua flora nesse tempo quente, nesse tempo mais seco, muito bonita. E lá na frente, eu não sei se a Ana vai ver, conseguir ver, não sei se o celular vai pegar, mas tem a sucupira lá em cima, que é uma flor bem roxinha, também lá em cima. Também nessa época de flora, ela dá suas flores belíssimas. Já estamos aqui em frente a outra cachoeira, que é a mais alta, que fica, é a última, né, César? É a última, ela fica lá no topo da serra, fica a 900 metros de altitude, mais de 900 metros de altitude, Lá. Só que tem outra mais embaixo aqui, né? Que infelizmente ela já estão com uma vazão bem fraquinha, porque já tem um período seco, né? O que sobra aqui, pessoal, é mais as nascentes, né? Porque tem um período seco, só que quando eu chegar lá em cima a gente vai mostrar uma área bem florestada, aí a gente vai explicar melhor por que existe esse verde aqui todo. Sim. E essa é a segunda cachoeira, que tem vídeos também no canal. Eu vim com Neguinha e Diego aqui. Tinha muita água, tomamos um banho, só que hoje Só tá churumigando, né, Ana? Isso. Tá churumigando, aí desce forma um pocinho aqui, né? Nós estamos no período seco, como eu já falei, mas é bom nós mostrar nesse período seco para a gente vir aqui depois num período chuvoso. Isso, com não ver a transformação, né? Para mostrar para vocês novamente com muita água. É verdade. Essa planta aí é a quaresmeira. A planta que tem aqui no trecho, lá no topo da serra também. Ela é chamada de quaresmeira porque ela flora mais no tempo de quaresma. O interessante é que nós estamos no mês de novembro e ela está florida também. Adentrando na mata mais fechada, uma mata mais, quer dizer, mais densa, ou uma mata mais alta. Vou mostrar para vocês aqui. Região que quando a gente vem aqui, a gente pensa que é outro lugar, outro mundo. Quando nós viemos lá do Monte Serra, lá do pé do Monte Serra, vocês viram lá o tipo de vegetação seca. Mas nessa região aqui é verde. E árvores grandes, árvores maiores. Agora a gente vai explicar por que esse verde todo nessa serra. Explicar a vocês por que existe essa mata aqui, essa vegetação nessa serra. Aqui é considerado Mata Atlântica. O que é Mata Atlântica? Mata Atlântica é uma mata que tem no litoral. O Nordeste tem 3 biomas, quer dizer, 2, né? Predominante. A Mata Atlântica do litoral. Vou interromper aqui a edição para agregar mais uma informação. A Serra da Prata, ela é uma região de incômodo. O que é incômodo? Incômodo é regiões de transição que existem 2 ou mais biomas ou ecossistemas juntos. E a Serra da Prata ela tem cerrado, Mata Atlântica e caatinga. Existe um estudo de 2014 da Universidade Federal de Pernambuco comprovando a mancha de cerrado que existe no topo da Serra da Prata e também outros estudos comprovando os outros biomas. O litoral e a caatinga no Agreste e Sertão. Aqui onde a gente está é uma área de transição. O Agreste é uma área de transição entre zona da mata do litoral e o sertão. Então, aqui ainda tem remanescente de Mata Atlântica, de um tempo muito remoto aqui, que existia. Era muito maior essa mata aqui, mas com o tempo as pessoas foram cortando, para botar roça e tudo, e foram desmatando. Só que ainda sobrou remanescentes aqui nessa mata. Essa mata de altitude. Aqui é chamada de breve de altitude. Por quê? Porque quanto mais alto o lugar, mais frio é. Mais a massa de ar úmido que vem lá do litoral, ela bate nessas regiões mais altas e se condensa e vira água, né? Vira chuva, que é a chuva orográfica. Chuva em um lugar alto. Por isso que na baixada onde vocês viram lá, onde é o Monte Serra, que é uma serra mais baixa, é seco. Num período seco, né? Quando é o inverno, tudo é verde. No sertão, no Agreste, tudo é verde no período do inverno. Mas como nós estamos na estação seca, e aqui é uma região muito alta, aí a umidade que vem do litoral, ela bate aqui. Porque é alta. Aí ela mantém a área verde e essas árvores grandes, que é um remanescente de Mata Atlântica, como eu já falei. Pois é, Ana, esse aqui é um dos lugares. Tem vários outros lugares espalhados pela Serra da Prata, porque esse conjunto de morro aqui é grande. Vai até a região da Fazenda Brejo, ali onde tem uma RPPN, que é uma unidade de conservação,
que Dona Cleide criou lá. E a intenção desse vídeo aqui, pessoal, é mostrar o intuito de preservar, porque aqui é onde tem as águas. Aqui é onde tem as águas. Abastece todo o nosso povoado e os sítios vizinhos, também a cidade de Ati, o povoado Coati, todos eles recebem essa água daqui. O sítio Santa Terezinha, lá onde eu moro, também nós recebemos essa água, a água do sítio Santa Terezinha, que também faz parte da Serra da Prata. Faz parte da Serra da Prata também, o sítio Terezinha, aquela parte lá, onde está a nascente. E tem também outras famílias que recebem água do sítio Santa Terezinha, que também faz parte desse conjunto de montanhas, que é uma só, né? Tudo faz parte de Serra da Prata. Exatamente. Que é muito interessante manter essa conservação, que nós estamos apelando por isso, porque quando não se conserva como está sendo conservado hoje, então pode acontecer a falta dessa água e como ficaria, né? Porque a maior riqueza que nós temos aqui é essa água, que é água mineral praticamente. É quase mineral. Né? É. Quase mineral. Lá embaixo nós temos a mineral. Aqui tem outras que não fizeram o teste, mas eu acredito que também pode ser. Pode ser. E é isso. Água cristalina, água boa. E tanto o que, ó, tá começando a chover agora. Isso aqui é chuva orográfica. A região alta está acontecendo agora chuva orográfica na prática, porque é uma região mais alta. A nuvem vem e ela não consegue, porque ela tem que subir, sabe? Ela tem que subir, que é uma região mais alta, ela tem que subir. Aí quando ela sobe, ela é uma região mais fria, aí a água se condensa e vira chuva, que nem é que está caindo agora. Está caindo agora, nesse exato momento onde nós estamos fazendo o vídeo. A importância dessa mata aqui, sabe por que é? Porque quando a chuva vem, ela vem com a trovoada grande, ela bate na camada de flores, de flor, e ela diminui a velocidade. Aí quando ela diminui a velocidade, ela adentra o solo. E o solo, eles têm cavidades, tem lençol freático, e a água fica ali, presa. Aí desemboca em nascentes. É por isso que a camada florestal é importante, porque ela, além dela reter a água, ela cria novas nascentes. É por isso que é importante isso aqui. E a importância também da preservação dos animais, porque aqui vive, é um refúgio de animal. E os animais, ele ajuda na preservação das árvores, porque ele repovoa as árvores de novo, porque ele come as sementes, os frutos, e vai defecando nos lugares, eles são que nem agricultores da mata. Vai defecando e vai propagando mais mata. Por isso que os animais e as florestas, tudo está interligado, é um conjunto. Deus criou um sistema sustentável. Olha a chuva, tá vendo? Muita chuva, minha gente. Aqui agora. Que maravilha, viu? Tava tão quente. Né? Tava tão quente, ó. Lá na serrinha tá pegando fogo, muito quente. E aqui é um clima agradável. Porque onde tem mata, é mais agradável, né? Vizinho à serrinha, né? Vizinho à serrinha. Subimos a montanha e nos deparamos com a chuva. Estamos a 3 quilômetros do povoado. Só. Pois é. Olha, pessoal, a chuva intensificou, viu? Intensificou. Você vê lá na frente, ó. Lá é as baixadas. Tá praticamente não tá chovendo lá não, viu? Aqui, ó, só na região serrana. Tá chovendo mais, tá vendo, ó? Você vê como é a chuva orográfica. Essa é a famosa chuva orográfica de lugar alto. Muito bom, minha gente. Banho de chuva na Serra do Frio. O clima aqui é outro. A gente sente um clima, um ar puro, muito frio. E com essa chuva maravilhosa, pronto. Não tem poluição. É outro mundo. Então, pessoal, quem quiser contratar César Júnior para guiar você até essa maravilha, essa montanha maravilhosa, esse verde exuberante, receber esse banho de chuva. Eita, bem queria quando nós viesse aqui, todo mundo viesse aqui e recebesse um banho de chuva, hein? Aí vocês podem entrar em contato através do WhatsApp dele, né, César? Exatamente. Ele vai deixar aqui no vídeo, vocês entram em contato e marca com ele e ele traz vocês para conhecer aqui as cachoeiras, as montanhas, a mata totalmente preservada e tudo mais que vocês quiserem conhecer, tá bom? Exatamente. Turismo religioso que é forte aqui, né, Ana? O turismo religioso é muito forte. As capelas, todas as construções das capelas de monumentos que Frei Bosco foi o idealizador, né? Isso, o museu que vai ser reaberto. O Monte Serra. O Monte Serra, o museu que vai ser reaberto quando o Frei Bosco vier aqui lá para o final do mês. Vamos ver se em dezembro ele vai dar
Vai reabrir, vai dar para reabrir. Se Deus quiser, vai dar. E eu tomara que quando vocês vierem, chova igual Chova de hoje, novo. Oh, pra seria bom vocês demais. verem como é bom. Vamos lá, né? Olha, pessoal, a gente já vai descer. E a chuva, ó. Deixa eu virar a câmera aqui, ó. Olha a chuva na serra mais abaixo ali, ó. A chuva, meu filho. E a bênção chegando. Tava com tempo que não tava chovendo aqui, viu? E a bênção chegou, tá vendo, ó? Então vamos finalizar aqui, né, Cezinha? Eu vou virar a câmera aqui para nós finalizar o vídeo, né? Mostra na montanha. Lá naquela região ali chovendo, aparado por essa revegetação aqui. E nós vamos descer na chuva. Muito obrigado, César, pelo convite Por de nada. fazer esse vídeo. Por nada. Assim, para preservar bastante, é um vídeo para conscientizar a todos do nosso povoado, da nossa comunidade, em relação a essa preservação ambiental aqui do nosso povoado. Muito obrigada por assistirem os vídeos até aqui. Fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal.